Olá, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos começando mais uma live da série Investindo com Especialistas. Deixa eu fixar o comentário aqui. Beleza. Hoje a convidada é a IP Capital Partners e a Karen Rime vai estar entrando com a gente agora. Já vi a solicitação dela, deixa eu aceitar aqui. A Karen já está entrando. Olá, Karen, tudo bem? Oi, Adriana, tudo ótimo. E você? Tudo certo. É um prazer estar aqui conversando contigo. Quero agradecer por ter aceitado o convite para participar. E hoje a gente vai bater um papo, então, como eu estava dizendo, na série Investindo com Especialistas, com a Karen Rime. É Rime, né, que fala? Jaime, mas eu já estou Jaime. acostumada, tá Então, tudo com a Karen tranquilo. Jaime, da IP Capital Partners, ou conhecida também como IP, ou IP Capital. Certo. Então, vamos lá, a Karen, ela é formada em economia pela Columbia University de Nova York e é membro da equipe de gestão da IP. Então, Karen, eu vou pedir para tu te apresentar, falar um pouquinho mais de ti, falar um pouco Uhum, sobre a IP para quem está chegando agora, para quem está conhecendo, e comentar um pouquinho assim do que a IP faz e qual é o diferencial da IP. claro, claro. Então, assim, primeiro, Adriano, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E falando um pouquinho da IP, a IP foi a primeira gestora de recursos independente do Brasil, tá? Ela foi fundada em 88, então ela já passou por muito no Brasil, já viu de tudo. E desde aquela época, desde o começo, a gente sempre investiu em ações. E a nossa cabeça é que ações são, o investimento em ações, né, é o melhor instrumento de poupança a longo prazo, tá? Para um investidor qualquer, então até para o nosso dinheiro, para o seu dinheiro, para de todo mundo. Só que para que isso seja verdade, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, você tem que enxergar ações como pedaços em empresas, né? Então, participações em empresa, não só papéis. Até a gente não gosta muito dessa palavra. Ah, qual papel você acha que vai subir? Gostamos de achar que, assim, eu tenho uma participação na empresa e, pô, estou escolhendo, sabe, o sócio com quem eu quero me associar e que business eu quero comprar e participar a longo prazo, tá? E a segunda coisa que tem que ser verdade para que você tenha essa rentabilidade a longo prazo é que a empresa precisa ser boa. E eu sei que essa definição é muito difícil, a gente pode entrar nela depois. Mas assim, a empresa tem que sobreviver, né? Então, ela tem que gerar retornos a longo prazo e ela tem que passar por todos esses problemas que o Brasil passa, tanto aqui quanto lá fora. E tem que sofrer com choques, tem que sofrer competição e chegar do outro lado ao longo desse tempo. Então, até a palavra pode parecer forte, mas eu acho que a IP é obcecada em achar empresas excepcionais ao longo do tempo, tá? É uma coisa que é muito importante para a gente, é como a gente constrói o portfólio e é a razão que a gente foi buscar investimentos no exterior para combinar com o nosso portfólio de empresas excepcionais aqui no Brasil. Então, hoje no Brasil são em torno de 400 empresas listadas, tá? O que a gente considera excelente e investível assim para o nosso portfólio são em torno de só 40, tá? Que a gente acha que são muito boas. E aí, como é que você vai montar um portfólio com só 40 opções aqui no Brasil? Então, em vez de baixar a barra de qualidade, a gente buscou aumentar aí a nossa caixa de ferramenta, buscando empresas excepcionais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A gente sem fronteiras, né? O que a gente quer mesmo é ter um portfólio de excelentes empresas e que vão gerar aí os melhores retornos para os nossos acionistas. E eu acho que é importante dizer que não estão muito preocupados em bater algum índice no curto prazo, tá? Porque eu acho que isso pode. Eu acho que ele corrompe muitas pessoas, assim, e o índice de curto prazo? Será que você vai bater? Será que não vai? Eu acho que a nossa estratégia, você não pode olhar ela em janelas assim, você tem que olhar ela em longo prazo. Então, até já entrando assim, em que prazo achamos que nossos investidores deveriam olhar, mais longo prazo. E a estratégia se prova, até para te dar uns números, para assim, não falar que simplesmente acontece. O nosso primeiro fundo começou em 93.
e desde então já rendeu 170, e desde o começo do Plano Real, né, que eu acho que é mais condizente, ela já rendeu 170 vezes, tá? Então, assim, se você tivesse colocado 100 mil naquela época, hoje você já tinha 17 milhões, então nada mal. E isso, nesse período, foi em torno de 8 vezes o Ibovespa, tá? E 3 vezes o CDI. Então, você tem que ter paciência e escolher os cavalos certos ao longo do tempo. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a estratégia e a cabeça que eu queria passar. E falando um pouco de mim, né? Como você me introduziu também, eu me formei em economia em Colômbia e estou na IP já há 6 anos e faço parte do time de investimentos e do time de gestão desde então. Ah, legal, bacana a apresentação. Bom, com relação a 88, eu não sei se é bom dizer que é velho ou não, porque eu nasci em 88, então não sei até que ponto é interessante dizer que já é velho, né? Mas de fato é um tempo bom de mercado, né? Com certeza. Não vamos falar velho, vamos falar experiente, vai. Já viu várias crises, sabe? Tem aí talvez uns cabelos brancos, não sei. Eu sei que eu tenho, então. Então, de fato, já é bem experiente. E uma coisa que eu acho interessante que vocês colocam é a participação, que de fato ajuda a ser uma maneira diferente da gente ver esse investimento que a gente está fazendo. Ou seja, a gente vai participar dessas empresas, não simplesmente aproveitar fazer um trade, por exemplo, assim, entrar no momento e isso aí. Não, a gente quer de fato fazer parte do negócio e visando esse crescimento a médio e longo prazo, né? Até esse movimento de curtíssimo prazo ou de curto prazo, de fato, não faz sentido quando a gente vai analisar um histórico, porque coisas pontuais podem acontecer que não representam toda a qualidade, toda a característica do fundo, das nossas aplicações. Então, acho bem interessante. E vocês têm 2 fundos, né? Tem o IP Participações e o IP Value Hedge. Podia comentar um pouquinho sobre cada um dos dois, por favor? Claro, claro. Então, hoje temos 2 estratégias, como você mencionou. O IP Participações, ele é long only, então ele é mais comprado, né? E ele hoje está em torno de 94%, 95% exposto, tá? E ele tem um prazo de investimento que a gente fala de pelo menos 5 anos, né? Então, de retornos absolutos neste período. E hoje a gente tem um veículo para investidor de público geral, que é o IP Participações IPG, que está até na Warren, né? E está disponível em algumas plataformas. E é isso, ele tem um prazo mais de 5 anos. E o IP Value Hedge, hoje, infelizmente, a gente só tem um veículo para investidor qualificado, mas ele está vindo para várias plataformas, ele é em breve, e mesmo sendo para qualificado, ele é um long bias, né? Então ele tem posições compradas e também algumas posições vendidas. Ele, nos últimos anos, rodou com uma exposição líquida em torno aí de 40%, 50%, e mais recentemente, a gente até comentou no nosso relatório que saiu ontem, que ele aumentou um pouco para estar rodando aí em torno de 70% de exposição líquida, tá? E ele tem um prazo de investimento ali entre 2 e 3 anos, para bater o CDI. Que, por sinal, eu recomendo que façam a leitura do relatório. Eu já li, ficou bem bom mesmo. Um relatório de bastante qualidade. Dá para ver que deu trabalho para fazer, que pesquisaram bastante para colocar todas as informações ali dentro, né? Então, parabéns pelo trabalho. Depois eu vou disponibilizar já tá, né? Quem quiser acessar através do Insta da IP, já tá lá no link da bio, pode baixar através do site também. Depois eu vou disponibilizar também nas redes, no Telegram, nos canais para o pessoal que está seguindo, que vale a pena mesmo. Então, pode comentar. Não, eu só queria comentar uma coisa, Adriano. As estratégias, como eu mencionei, elas também bebem da mesma fonte. Eu acho que isso é importante passar. É uma equipe de investimento, uma equipe unida, e as posições compradas em ambas as estratégias são, em vários casos, muito parecidos. E acaba que só os tamanhos das posições são diferentes, tá? Então acaba que todo mundo trabalha em uma equipe só, não é dividido nem nada. E aquela velha pergunta que a gente sempre recebe, vocês aplicam também no fundo de vocês, né? Aquela clássica perguntinha. Cara, eu adoro essa pergunta, porque a gente tem uma política lá na IP
que pelo menos 50% de todo o patrimônio líquido, de todos os sócios e associados, que é a maioria da empresa, e a gente, hoje, a gente fala que tem que ter 50%, mas na prática todo mundo tem tipo 70%. Então, a gente está junto com os nossos cotistas. E eu acho que uma coisa importante de frisar também é que a gente não tem medo de fazer decisões difíceis, tá? Eu mencionei que a gente fez essa mudança para fazer um fundo híbrido, né, com empresas tanto aqui quanto no exterior. E não foi uma coisa muito simples de se fazer, assim, até pensando no negócio, né? Como é que você fala para os seus clientes, distribuidores grandes, que te colocam naquela caixinha Brasil ou naquela caixinha exterior e fala assim, cara, eu sou as duas caixinhas, porque eu acho que isso é melhor para o retorno absoluto do fundo. Então, não é simples, mas a gente não tem medo de fazer isso porque o nosso dinheiro está lá e os nossos clientes e a gente quer o que é melhor para o retorno do fundo e não que seja melhor talvez para o negócio imediatamente. Perfeito. Isso é muito importante, eu acho importante destacar, que justamente por terem uma grande participação do fundo, gera uma tranquilidade para quem quer fazer as aplicações e também fazer parte do fundo, quem quer ser cotista, porque pode ficar tranquilo de que o dinheiro de vocês está lá, vocês também estão sentindo o que está acontecendo e não vai ter aquela questão de, por exemplo, muita gente pode resgatar o que vai acontecer, não, porque o fundo, vocês têm um peso bem relevante, né? Então acho importante destacar. E com relação às empresas aqui que a gente está falando, né, em torno de 400, fazendo um filtro dá mais ou menos 10% daquelas 40 que são empresas interessantes e, claro, se baixar a régua desses critérios, naturalmente vai entrar mais empresas que não são tão interessantes de acordo com as estratégias de vocês. E um dos grandes diferenciais é o que vocês conseguem utilizar essa combinação Brasil com exterior. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre esses investimentos lá no exterior. Se a gente pegar o S&P 500, a gente já tem as 500 maiores empresas, né? Só um índice já é maior, já tem mais empresas do que o total de empresas aqui no Brasil. Então, realmente, fica mais, não sei se seria mais fácil, mas tem mais opções para achar empresas boas e de qualidade. E agora pedir para tu comentar um pouquinho sobre essa estratégia do exterior, também essa combinação, e pedir também para quem está assistindo, apertar no coraçãozinho aí, que ajuda a nossa mensagem a chegar para mais pessoas. Podem deixar os comentários também, as dúvidas de vocês. Tá, assim, como eu mencionei, a ideia da estratégia lá fora foi micro primeiro, né? A gente está buscando as melhores empresas, não foi uma decisão macro. Achamos que os Estados Unidos vai andar melhor do que o Brasil, ou que a Europa vai andar melhor que o Brasil. Foi uma decisão micro, tá? E foi um conhecimento que a gente foi acumulando ao longo de anos, tá? Então, em 2001, a gente lançou um fundo global lá fora. Então, desde então, a gente vai tendo familiaridade com essas empresas lá fora. Em 2008, né, por uma mudança de regulação, os fundos aqui no Brasil puderam ter pelo menos 10% exposto lá fora, com investimento direto. Só que assim, a grande revolução foi em 2012, quando as BDRs foram introduzidas no Brasil. E aí a gente conseguiu ter mais flexibilidade e aí realmente a gente colocou o pé no acelerador de conhecer as empresas lá fora. E eu acho que ao longo desses anos a gente foi criando aí uma lista, criando o que a gente chama de círculo de competências, né, em certos setores. Então, poxa, vamos conhecer tech, sabe? A gente começou aos poucos e eu acho que hoje em dia a gente já criou uma capilaridade, tanto de contatos lá fora, quanto de conhecimento, de fontes de informação, que você vai tendo com experiência. E a gente segue fazendo isso, assim, o mar é muito, muito grande, a gente segue nadando para achar essas empresas, mas eu concordo com o ponto que você fez, que em diversos aspectos acaba sendo mais fácil encontrar empresas excepcionais, que você não está restrito só ao Brasil, né? E a gente fala muito dos Estados Unidos, porque até muitas empresas, quase todas as empresas estrangeiras da nossa carteira hoje em dia estão nos Estados Unidos, mas já tivemos exposição a várias empresas na Europa, por exemplo, até estou atualmente estudando uma empresa na Europa, a Louis Vuitton, que também é uma empresa excelente. Então, quando você tira essa barreira, né, das fronteiras, nossa, você fica até um pouco assim, caramba, por onde você começa, né? E eu acho que essa experiência que a gente tem de, sabe, ter acumulado alguma lista e ter esbarrado aos poucos
em todas essas empresas ao longo do tempo foi muito importante. De fato, então, vocês veem, no caso, aquilo que tem de melhor oportunidade, independente de onde está, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, Europa, tem, com essa abertura a poder se expor mais no exterior, vocês vão identificando o que vocês acham interessante. E essas empresas tech, eu acho que compõem talvez a maior parte, ou grande parte do portfólio de vocês, né? Poderia comentar um pouquinho mais sobre essa questão das empresas de tecnologia? Que, por Posso, sinal, no relatório de vocês tem um destaque para Netflix, né? claro. Assim, eu acho que até o termo empresa de tecnologia é um termo muito abrangente. Eu acho que quando também você fala tech nos Estados Unidos, eu acho que vem ali as 5 famosas que todo mundo conhece, né? Facebook, Apple, Google, Netflix e Microsoft, né? Que é aí as grandes, os grandes nomes da vez, né? Hoje, das nossas 3 maiores posições no fundo, tá? 2 são Facebook e Google. Eu acho que são 2 empresas extraordinárias, ambas que estão se beneficiando dessa migração, né, da propaganda para o online, não só das empresas mudando a propaganda, mas também, obviamente, a atenção mudando das mídias tradicionais para as mídias digitais. Então, quando eu estou no cabeleireiro, eu não vou olhar mais a minha revista ali do canto, estou olhando o meu Instagram. Eu tô fazendo uma busca no Google, né? Então, essas empresas vêm crescendo aí entre 20% e 30% de top line, com rentabilidades extraordinárias. E hoje, o maior risco nelas que nós enxergamos é até um risco regulatório, né? E aí você sabe que você é muito bom quando o seu maior risco é a regulação, né? Você criou um mercado novo, eles criaram esse mercado, né? Não existe regulação, ou existe pouca regulação nesses setores. E eu acho que estão passando por esse processo agora, que a gente está acompanhando super de perto, obviamente. Cada uma dessas 2 empresas com as suas especificações, detalhes, mas acho que esse seria resumidamente. Eu acho que até você mencionou empresa tech, obviamente a gente acha isso interessante, mas até a nossa terceira maior empresa, das top 3 empresas que temos lá fora, a outra é a Berkshire, né? Que é a empresa do Warren Buffett, né? Do maior alocador de capital de todos os tempos. Então, assim, eu não consideraria a empresa tech, assim, no termo tradicional. Ele é um conglomerado de diversas empresas e ele é um excepcional alocador de capital, como eu mencionei. Ele sabe como rentabilizar isso ao longo do tempo. Tanto comprando ações no mercado aberto, quanto fazendo aquisições por completo e colocando para dentro ali do conglomerado. A partir do momento que já está com a Berkshire, faz parte de fato de vários projetos e tá junto com um dos maiores investidores de todos os tempos. Com certeza é bem interessante, né? Então consegue ter acesso, inclusive através dessa empresa, a outros negócios que não conseguiria ter acesso também, né? Isso. E eu vejo... Pode comentar. Não, Adriano, é só porque você mencionou de Netflix, eu acabei não respondendo a sua pergunta, tá? Até para contextualizar, assim, por que a gente gosta das histórias techs, né? Porque essas empresas, elas criaram o seu próprio motor de crescimento ao longo do tempo, tá? Então, elas dependem muito menos de variações de câmbio, de commodity, de macro, né? Para conseguirem ter sucesso ao longo do tempo. Então, a gente falou dessa migração para mídia online, né, propaganda online, e eu acho que a mesma coisa é verdade para Netflix, né? A gente está a gente está passando por um momento em que o consumidor está deixando de assistir televisão no termo tradicional e preferindo assistir no streaming, né? Que o Netflix inventou isso. Então, a gente pode entrar nisso depois, se você achar interessante, mas até a quantidade de serviços de streaming que vem aparecendo, a Disney Plus, a HBO Plus, etc. Acho que é HBO Plus. Vem até acelerando esse processo, né? Porque você tem mais opções. Aí você escolhe qual que você... eu quero o Amazon Prime, eu quero o meu Netflix. Pô, não preciso da minha TV tradicional. E até esse período de quarentena foi
foi muito bom para esses online streaming services, porque qual é a razão que eu mais assisto, pelo menos, tô falando aqui de mim, que eu mais assisto TV tradicional? São as coisas ao vivo. As coisas que tem aglomeração, futebol, né? Então, assim, quando você não tem esporte ao vivo, acho que as pessoas ficam mais dispostas, né, a falar assim, putz, por que eu tô pagando essa fortuna nesse bundle aqui de canais na televisão, quando eu posso assistir sem propaganda aqui no Netflix, sem ninguém me encher o saco. E, pô, num preço extraordinário. Então, Exatamente. A TV tradicional ela tem perdido cada vez mais espaço e esses pacotes que não fazem sentido. Muitas vezes as pessoas querem um, dois, três canais e tem que assinar um pacote que vem diversos outros que nunca vai colocar. E, em momento algum, provavelmente nunca assistiu, nem digitou aquele canal. No máximo sem querer, né? Mas tem que pagar, tá embutido o preço ali. E não tem também aquela liberdade de poder escolher o que tu quer assistir naquele momento. Com relação a esses serviços de streaming, pelo que eu vejo do estadunidense médio, a tendência é que ele tenha em torno de 3 serviços de streaming, e eu acredito que Netflix seja uma das que vão ficar vai ter Netflix e outras opções, tanto pela própria fortalecimento da marca, né, da estratégia que a Netflix tem de ganhar clientes, ganhar espaço, produzir mais conteúdo, consequentemente ganhando mais clientes. Então, acho que ficaria entre Netflix e as outras. E outras opções para compor esses três serviços de streaming. eu acho que é importante pensar que, assim, a discussão, quando a gente fala das diversas opções de streaming, tem que pensar assim, o Netflix é um substituto pelo Disney Plus? Ou ele é um substituto para o HBO? Assim, para que você está usando cada um deles, né? Se você olha o que tem na Disney Plus, por exemplo, acho que cerca de 90% do conteúdo é só para criança. Então, assim, se você não vai deixar de assinar o Netflix para assinar o Disney Plus simplesmente porque não vai ter o mesmo conteúdo, entendeu? Então, assim, eles são complementares e quanto mais eles se fortalecem, acho que chegam a acelerar esse processo como chama, cut the cord, né? Deixar de assinar ali sua TV a cabo. Então, Yeah. acho que tem muito, muito ainda para acontecer. A gente está no começo desse processo. Obviamente respeitamos que é um investimento um pouco mais arriscado, né? A empresa, se você olha os financials dela, pô, ela ainda está reinvestindo agressivamente em conteúdo para conseguir manter essa liderança que eles têm e que achamos que muito irá acontecer, né, no futuro. Então respeitamos isso como hoje uma posição média no fundo, tá? Mas Sim, queremos participar dessa história. sim, ela usa o dinheiro para ganhar cada vez mais espaço e se manter cada vez mais como líder. Ela não pensa no agora, que fecha bem com a ideia dos fundos, né? Que é fazer investimentos a longo prazo e ter retornos mais para o longo prazo, não aquele retorno mais imediato. Isso ajuda a Netflix a ganhar força também. Por sinal, eu já fiquei mais de um mês com certeza mais de um mês sem assistir, mas eu continuo pagando porque a gente tem aquela questão de que a gente quer ter disponível para o momento que a gente quiser, então a gente vai seguir pagando. Isso. Então pode ser que eu nem assista, eu vou ficar 1, 2 meses sem assistir, mas eu quero pagar porque se naquele momento eu quiser, ele tem que estar disponível. Então é algo que as pessoas seguem pagando para ter para ter essa sensação de segurança, digamos assim, de que quando ela quiser vai estar lá disponível para acessar, né? Pode ser, mas aí, por exemplo, a gente pega um momento que a gente está agora, em que muitas pessoas estão revendo os seus custos, né? Assim, putz, será que eu uso isso? Será que eu não uso isso? Sabe, minha receita no trabalho, ou foi despedido, ou a pessoa, sabe, tá revendo aí tudo. Você vai cortar o que você não está usando, né? Então, talvez vá cair aí nesse momento. Então, Sim. No caso agora, acabei, naturalmente, todo mundo em quarentena, passei a usar mais, mas considerando assim uma situação normal, por mais que tivesse corrido e não tivesse vendo, eu estaria lá pagando, continuo pagando para estar disponível. E Google, e o que tem poderia comentar assim sobre o Google, sobre o Amazon? a Google, acho que eu já comentei um pouco. Eu acho que é uma empresa que
assim, ela é o monopólio de search no mundo, né? Ela tem, sei lá, 90%, mais de 90% do mercado de search no mundo. Como eu mencionei, o maior risco dela hoje em dia são as práticas, o que está sendo considerado anticompetitivo por alguns reguladores ao longo do mundo. Mas eu acho que é uma empresa que ainda tem muito espaço para crescer, ela vem melhorando seus serviços, ela tem serviços lá dentro que ainda tem muito espaço para crescer. Então a gente tem o YouTube, por exemplo, que é dentro do Google, a gente tem Cloud, né, que ela está ali brigando para estar entre os top 3 cloud providers do mundo, né? Então a gente está falando aí de Amazon com a AWS, de Google com o Google Cloud, e a gente está falando de Microsoft com a Azure, né? Então ainda tem muito espaço. Isso é um mercado que eu acho que a gente chegou a falar, assim, 1 trilhão de dólares, tipo, uma coisa assim, absurda. E é um business que é winner, pouco, que vão ser poucos players que vão ganhar, porque o capital que você tem que colocar na frente, né, para fazer os servidores e tal, é muito grande. Então, pô, isso está no começo dessa história ainda de cloud. E sem falar no famosa linha do Google, que é o Other Bets, que é investimentos em diversas coisas. Então, a gente tem carro autônomo e diversas outras atividades lá dentro. Então, é uma empresa que, pô, a gente acha excepcional, as pessoas lá dentro são excepcionais e que tem muito espaço ainda para crescer. Eu acho. Naturalmente... Oh, desculpa, fala aí. Não, não, pode complementar, por favor. Não, naturalmente, todo ano que passa, ela vai ganhando mais desse mercado de propaganda e de mídia online e ela fica mais exposta, talvez, a coisas macro, mas é marginal, assim. Eu acho que os seus próprios motores de crescimento ainda são muito fortes pelos próximos 10 anos. E eu acho interessante, assim, quando a gente investe em algo que a gente está entendendo ou usa o serviço, conhece bem, que facilita justamente nessas análises do que algo que a gente não está, nunca viu, nunca usou, enfim, alguma coisa nesse sentido. E o Google tem um suporte muito bom, já precisei, já migrei a minha base toda para o Google. O suporte deles é sensacional e acaba de fato sendo difícil uma outra empresa competir, porque já parte com o seu custo vai ser muito maior, então teria que ter uma diferença significativa de preço, porque eles têm o preço baixo e um suporte excelente, né? Então fica complicado competir com essas gigantes que têm ido por esse lado. E com relação à propaganda, direcionamento dos recursos, quando tu anuncia numa TV, no tradicional, algum lugar, tem um custo muito elevado e não necessariamente tu vai atingir aquele público que tu quer. E a partir do momento que tu está utilizando essas gigantes, consegue parametrizar tudo que tu quer e atingir de fato aquele público que tu está esperando, por um custo muito menor. Então elas se tornam cada vez mais relevantes e cada vez mais gigantes, né? Elas vão se tornando. Né? Queria que tu Eu acho que comentasse. você, só para adicionar esse ponto, Uhum. Adriana, eu acho que você também pode aumentar o seu leque de marqueteiros, né? Então, quando você estava na televisão, você tinha lá sua Budweiser, sua Ambev, né, que pagava horrores para estar lá na televisão, e o pequeno Zé da esquina não consegue fazer a propaganda. E com essas ferramentas do Google e do Facebook, você abre o leque para muito mais pequenas empresas e pequenas até indivíduos que querem fazer propaganda para nichos específicos, né? E até complementando um pouco isso, eu vejo assim que nessa crise tem várias empresas que vão quebrar, que já estão fechando, e essas grandes vão recuperar algum espaço que porventura estariam perdendo. Então, elas vão ficar maior ainda só por esse fato de muitas outras estarem fechando, e além de todo o potencial que elas têm de crescer. Né? Queria que tu falar. Não, Adriano, desculpa ficar te interrompendo. É que eu vi um comentário aqui no chat sobre a nossa exposição lá fora, se o investidor fica exposto ao câmbio. Só queria explicar que a gente faz o hedge cambial, tá, para a nossa exposição lá fora. Então, o nosso objetivo do fundo é retornos em reais, tá? Então, a gente vende dólar futuro para netar essa posição. Só que em momentos muito específicos, a gente se dá o direito de aumentar essa exposição. Então, a gente simplesmente não vende dólar futuro proporcional. E a gente já fez isso, por exemplo, lá em 2015, 2016, que a gente quis estar um pouco mais exposto ao dólar, dado que existia uma assimetria muito, muito doida sobre o Brasil.
E até no começo desse ano a gente também teve uma exposição um pouco maior. Então, mas são momentos muito pontuais, tá? Geralmente a gente faz o hedge para o investidor ficar exposto à variação da empresa, né? E não do dólar. Até é bom que o pessoal vai participando, vai perguntando. Eu vejo que tem algumas perguntas e tem pessoas respondendo já também. Vai passando, quando a gente consegue, a gente vai pegando, né? Então podem ir mandando que daqui a pouco a gente vai lendo. Isso. Queria que tu comentasse assim, claro, não existe aquela fórmula mágica, né? Mas assim, o que vocês consideram interessante em fazer numa avaliação da empresa? Quais são os pontos que vocês gostam de partir do princípio? Ou o que vocês utilizam para descartar algumas empresas para chegar, por exemplo, nessas 40 que são aqui do Brasil, aproximadamente? Eu acho que não existe uma fórmula mágica, tá? Existem alguns aprendizados que a gente foi tendo ao longo do tempo. Eu acho que uma das coisas, eu acho que eu já mencionei nas minhas outras respostas, que é uma empresa que tenha o seu próprio motor de crescimento, não seja totalmente à mercê de uma macroeconomia por exemplo, empresas que dependam de um preço de commodity. A gente prefere ficar de fora, porque essa empresa tem pouco controle sobre o que vai acontecer no mundo. Outra coisa que a gente sempre procura também é quem são os sócios que estamos nos associando. Será que, é, será que a gente confia neles? Será que eles têm o nosso interesse também? Assim, será que eles vão cuidar da gente também ou não? Então, a gente até descarta estatais por esse critério, né? Assim, poxa, de cada 4 anos vai ficar mudando a prioridade da empresa, os minoritários não são a prioridade, vão ter interesses políticos, a gente prefere ficar de fora, assim, existem outras opções. E aí também a gente procura também businesses que são extremamente rentáveis, com crescimento ao longo do tempo, e que não sejam muito difíceis. A gente fala que existe uma pilha do difícil demais. Caramba, a cadeia é complicada, existem milhões de fatores. Putz, a gente se deu o luxo a aumentar a nossa caixa de ferramenta, e olhando lá fora, a gente se deu o luxo de falar assim, cara, tô de fora dessa briga, tá muito difícil. Até um exemplo bom, a gente chegou a olhar a GE no último ano, que foi o Larry Culp, que foi da Danaher, outra empresa que a gente admira pra caramba, ele saiu e foi ser CEO da GE. A gente falou, putz, temos que olhar, esse cara é muito bom, com certeza ele vai fazer uma coisa. E a gente foi olhar os businesses e eram muito complicados, muito difíceis, com N variáveis para a gente acompanhar e que não tinham nenhuma previsibilidade. E a gente, assim, putz, difícil demais. Vamos procurar outra coisa. Então, parece um pouco que eu estou dando a resposta do que não buscar, mas é porque, assim, não existe uma fórmula mágica. Eu acho que a gente também é mente aberta. Também não vamos falar assim, putz, quero só a empresa que tem alavancagem operacional, quero só a empresa que seja XPTO. E também as coisas vão mudando, né? Então, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, empresas de brands eram o bambambam. Bam, bam. Então, a Coca-Cola, ABI, e eu acho que essas coisas vão mudando ao longo do tempo. Então, a gente também não quer se iludir, criar uma fórmula mágica, porque eu acho que não existe. Sim, tem aquela análise quantitativa e a qualitativa também, né? E tão importante quanto saber onde procurar é saber também onde nem perder tempo procurando, que não Isso. faz sentido, né? E, de fato, essa parte de gestores e gestoras nos comandos das empresas é importante, porque a empresa pode estar indo super bem, mas muda toda a equipe da gestão, tá aí. O que essa equipe pode fazer daqui para frente? Será que vai continuar mantendo esses números, essas projeções de crescimento, esse fluxo de caixa, ou pode mudar radicalmente, deteriorando os fundamentos da empresa? Então, é importante estar sempre avaliando tudo mesmo, né? Isso. O Value Hedge, eu estou dando uma olhada no relatório aqui, o Value Hedge vocês indicam para períodos em torno de 3 anos, Isso. para fazer para fazer os investimentos. E o IP participações em torno de 5 anos. E dá para ver assim que desde a da criação deles, eles têm performado super bem, então bem condizendo com tudo que a gente vai conversando. Então, parabéns pelo, pelo desempenho. E, de Obrigada. fato, pode compor a carteira das pessoas, né? Quando elas estão alinhadas com
com esses ideais, assim, digamos, de investimentos, com essa filosofia, e mais alinhado com esses prazos, pô, se encaixa super bem para as pessoas comporem a sua carteira de investimentos, né? Isso. Eu acho que é super difícil você também pensar num momento assim, putz, agora é a hora, vou investir nesse fundo. A gente sempre fala para os nossos investidores que o melhor jeito de você acumular capital ao longo do tempo é uma poupança mensal. Assim, coloca um pouquinho todo mês, entendeu? Porque a chance de você errar é menor. E você, às vezes, você ficar esperando, putz, agora é o momento. Você sempre vai errar, assim, ninguém tem uma bola de cristal que vai saber como é que foi, como é que vai ser o mercado no próximo mês. E quem te falar que tem, tá mentindo. Então, a gente sempre recomenda que assim, os investidores façam aportes ao longo do tempo, mesmo que sejam em menores quantidades, menores valores, para você, ao longo do tempo, compor seu capital, né? Também quero chegar nos 17 milhões dos meus 100 mil. Os próximos anos, contagem regressiva. Contagem regressiva, já começou aqui. Legal. Certo. Com relação à composição da carteira, as 5 maiores, elas correspondem a praticamente metade do portfólio. Isso é no participações e no outro é o... Deixa eu ver aqui. Tô com... as 5 maiores corresponde a praticamente 50%, né? Então, de fato, vocês acreditam naqueles negócios, estudam bem, tem uma equipe que faz essas avaliações porque justamente por entender que faz sentido aquele negócio pro longo prazo, essas empresas vão trazendo esses retornos excelentes que vocês têm apresentado ao longo desde a criação, né? Isso. E agora, nesse momento de que a gente teve essa queda nesse ano, em função da pandemia, como é que vocês olharam para fazer esse rebalanceamento da carteira, para mudar alguma posição, diminuir alguma, aumentar em outra? Como é que foi assim alguns critérios, ou como é que vocês utilizaram esse momento para fazer essas ponderações para a composição do fundo? Tá, ótima pergunta. Eu acho que eu vou responder dando um gancho aí no que eu falei antes, que é assim, qual é o objetivo? A gente está tentando criar a nossa carteira dos sonhos, as melhores empresas que a gente conhece, a preços razoáveis, né? Para gerar retornos para os nossos clientes. Então, a gente aproveitou essa queda de março para buscar essas oportunidades. Eu acho que até a gente mencionou no nosso relatório que saiu ontem, que falando um pouco de Brasil, né? No fim de 2019, até assim, 2019, mais para o fim de 19, começo de 20, existia uma euforia com várias empresas aqui no Brasil que foram aos poucos nos expulsando do mercado aqui. Então a gente foi diminuindo várias das posições que a gente tinha aqui no Brasil e chegamos ali acho que no começo do ano com cerca de 20% só de exposição a Brasil, e no IP Participações e 5% no Value Hedge. E até no Brasil, que teve uma queda um pouco mais forte, né, em março, abril, a gente acabou pegando aí empresas que eu gosto de falar, estávamos com saudades, que finalmente deram oportunidade aí pra gente. Eu acho que uma delas é Equatorial, que virou uma posição assim, já importante na carteira desde então. Mas, assim, isso foi no Brasil. Então, aí agora estamos em torno de 30% no IP Participações e uns 25% no IP Value Hedge. Estou dando um exemplo de uma empresa, né, que foi uma dos sonhos aí que caiu e a gente conseguiu comprar. Isso aconteceu lá fora também. Eu acho que um exemplo bom disso foi Mastercard, que tem um sócio que adora falar que a Mastercard é o pedágio do mundo. Quer comprar online, vai pagar. Quer comprar físico, vai pagar um pedacinho para a Mastercard. Ela sempre tira um fizinho de tudo que você está fazendo. Então, é uma empresa excepcional que a gente já vem acompanhando há anos, que isso é importante também. Você tem que estar pronto para puxar o gatilho quando... Travou um pouquinho, tá voltando. Vamos ver se tá voltando a conexão. Não sei se travou só para mim ou para vocês também, pessoal. Ah, Alô? voltou. Voltou agora. Oi, desculpa. Deu, travou um pouquinho, agora voltou.
estava comentando que tem que estar pronto para tomar essas decisões, né? E justamente para tomar essas decisões, não sei que ponto você falou que ficou um pouco travado, mas justamente para tomar essas decisões de fazer esses rebalanceamento da carteira ou aproveitar para investir nessas oportunidades, já tem que estar estudando o negócio. Né? Quando ela Isso, cai assim abruptamente, que nem foi agora, quando gerou oportunidades, não dá tempo de começar a estudar aquele negócio. Já tem que estar acompanhando para saber se faz sentido ou não. Opa, deu oportunidade, então vou aumentar minha exposição. E, de fato, 2019 foi um ano que tudo subia, né? Então, não à toa que cresceu muito o número de investidores e investidoras na Bolsa. E, de fato, muitas empresas acabaram ficando um pouco. A análise ficou um pouco mais delicada de escolher se fazia sentido ou não. Agora que os preços foram derrubados, já volta àquela situação anterior, justamente porque está pensando no longo prazo. Então, o longo prazo faz sentido, inclusive, esses momentos de oportunidade geram um retorno, podem gerar um retorno maior no longo prazo por estar aproveitando essas oportunidades, né? isso. Tem mensagens aqui do pessoal dizendo que voltou. Que mais? Tio Uli, participando aí da live também. Aí, Freire, conversa muito informativa, pessoal. Obrigado, valeu. Tem Caio Jarrara, estou adorando a conversa, parabéns pelo conteúdo, pessoal. Aprendi bastante. Muito Legal. obrigado. Legal ver as mensagens aí que o pessoal tá gostando. Pena que não dá para ver todas, mas aos poucos a gente vai vendo algumas, né? Ó, quando o trem passa, já esteja com o ticket na mão, de olho. É isso aí. Tem que estar acompanhando para gerou, deu uma brecha, agora é a hora, né? Para se aproveitar desse momento. Se aproveitar do pânico de algumas pessoas que estão vendendo no desespero e conseguir melhorar o seu portfólio cada vez mais, né? Isso, com certeza. Esse é o objetivo sempre, é estar com o portfólio dos sonhos. Hum, Certo. Tem alguma outra pergunta que tu tenha visto aí que queira comentar? Não? Putz, tá passando aqui, eu não tô conseguindo acompanhar. É, Tem várias, né? tem E várias. que a gente tinha comentado antes ali, que eu tinha separado uma pergunta aqui, deixa eu ver. Peraí que eu vou achar aqui. Um segundinho. Certo, cadê? Bom, a gente viu aqui que o, o Brasil teve, a bolsa foi uma das que mais caiu no mundo, né? E a moeda, o real, foi uma das que mais se desvalorizou, pegando as principais. Como é que vocês estão vendo essa alocação mais para frente? Que o Brasil, além do risco de coronavírus, tem outros que estão envolvidos aqui, naturalmente, que já são do país, né? Que já tem esse risco maior. Como é que vocês estão fazendo esse acompanhamento para decidir voltar um pouco mais para o Brasil? Esse cenário teria que melhorar? O que vocês consideram interessante, atrativo para de fato voltar a olhar um pouco mais para se expor mais no Brasil e não tanto lá fora? Como é que vocês fazem essas avaliações? Então, Adriana, eu acho que, assim, voltando nosso fundamento, eu acho que é muito difícil você olhar para o Brasil e falar assim, putz, agora o Brasil tá barato, como um todo, tá? Eu acho que você tem que, cada setor reage de uma forma diferente. Então, a gente olha as aéreas, caramba, assim, muita destruição de valor, muita incerteza, né? E aí, quando você olha, por exemplo, o setor de e-commerce, nossa, você teve uma aceleração da penetração de forma brutal, né? A gente vê aí, pô, Magazine Luiza soltou resultado na última semana e foi excepcional. Mercado Livre também indo muito bem. É, e eu acho que você não pode olhar para o Brasil inteiro e falar assim, putz, agora é a hora, né? Você tem que olhar setor a setor. E mesmo dentro dos setores, você tem que olhar empresa a empresa. Então, um exemplo é o setor de shoppings, né? Eu acho que tem muita discussão e muito ceticismo com o setor de shoppings. Assim, putz, se o e-commerce está acelerando de um lado, então naturalmente os shoppings vão morrer. E eu sou cética dessa teoria, tá? Eu acho que os melhores shoppings que antes dessa pandemia já vinham mudando o seu mix para ser centros de aglomerações, que é exatamente o que foi o problema dessa pandemia, mas que são experiências e entretenimento para o público, elas vão sobreviver ao longo do tempo. Assim, eventualmente, que demore 2, 3 anos para a gente voltar ali no fluxo normal, eu acho que esses shoppings excelentes, bem localizados, não vão morrer.
Eu acho que talvez shoppings que são apenas locais de você fazer compras, como tem muito nos Estados Unidos, né? Aquele shopping de subúrbio clássico, esses sim vão morrer. Aqueles que não se adaptaram aos novos tempos, que não fizeram ajustes, que não reinvestiram capital dentro dos próprios ativos, esses sim vão morrer. Então, assim, mesmo em setores que assim, putz, e o setor de shoppings? Eu acho que não dá para ter uma resposta assim, geral, tá? Eu acho que você tem que olhar de ativo a ativo. Então, quando a gente fala que a gente aumentou um pouco a nossa exposição, que obviamente a gente dá um check, né? Assim, putz, faz sentido a gente estar no Brasil, assim, como é que está a situação, como que isso vai afetar o shopping, mas não a gente faz um double check no final com o macro e não começa do macro para chegar no micro. Então, um pouco a nossa cabeça. Da parte de shoppings eu acredito, compartilho um pouco desse pensamento também e vejo que é diferente aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. É bem diferente a maneira como a gente vê o shopping. Aqui a gente vai questão de segurança, tem que é lazer, tem alguns lugares têm trazido feito eventos, alguns shoppings justamente para atrair mais pessoas. Tem outros que tentam fazer dentro do shopping torres comerciais, torres residenciais, então eu vejo que é um modelo um pouco diferente. E acho que os principais shoppings eles podem se manter ou até mesmo ganhar força, e vejo que os shoppings pequenos, aqueles que não conseguem diversificar tanto, esses podem sim, de fato, morrer, mas os principais acho que vão se manter. Porque justamente como eu estava comentando, tem um modelo um pouco diferente da gente ver os shoppings aqui no Brasil do que em outros lugares do mundo, né? Eu sempre brinco com a equipe que, assim, shopping eu acho que é um dos poucos setores em que o Brasil saiu na frente dos Estados Unidos. Geralmente a gente sempre olha para fora para falar assim, putz, como é que vai ser o e-commerce, né? Como é que vai ser, não sei, pagamentos, como vão ser os bancos? Às vezes a gente sempre olha para fora para falar assim, putz, como é que faz aqui, como é que vai ser no Brasil? Eu acho que shoppings acabou sendo uma das um dos poucos setores que eu acho que aqui eles se adaptaram muito melhor que nos Estados Unidos. Viram essa tendência antes. Teve uma outra pergunta ali que já foi respondida, que se vocês estão olhando mais algum outro país além de Brasil e Estados Unidos, vocês comentaram de Europa, né? Dentro da Europa tem alguma coisa assim que vocês gostam mais, que vocês olham mais ou não? Algum setor, algum tipo de empresa? Ou para os Estados Unidos se serve para os dois também ou não? Não, eu acho que assim, é por empresa. E acabam que muitas dessas empresas que a gente olha até que sejam assim, sei lá, na Europa, na Ásia, elas são globais, né? Então a gente olha uma ABI, né? Ela fica na Europa, mas ela é uma empresa global. Quando a gente olha a Louis Vuitton, né? A LVMH, ela é uma empresa global, mas é sediada na França. Quando a gente olha uma Richemont também, que é uma competidora de luxo, ela fica na Suíça, mas ela compete global. A L'Occitane é uma empresa global, mas fica listada em Hong Kong, eu acho. Então, a gente olha pela empresa, a gente não olha por onde está listada. E eu acho que isso é até a tendência do último ano das empresas mais novas fazerem IPOs, empresas até brasileiras, né, fazerem IPOs lá fora. A gente não tem problema nenhum em comprar lá fora, acaba a gente tanto faz. Sim, vamos ver o que é bom e a partir daquilo que é bom, ver onde é que ela tá para para aplicar, né? Tanto faz Isso, exatamente. o lugar. O que importa é o negócio ser interessante, ter essas características sólidas, projeção de crescimento e ter um grande potencial de se manter nesses lugares, né? Isso. Certo. Gostaria de Adriano, comentar mais. tô vendo umas Pode falar. perguntas aqui, vou aproveitar e responder. Tá, pode ir lá. Hoje estamos gerindo 2,5 bi, que eu vi que alguém perguntou, tá? É basicamente 60% na estratégia long only e 40% na estratégia long bias. E hoje somos uma equipe de 9 pessoas, na equipe de investimentos, tá? Incluindo todo mundo aí.
Foram as perguntas que eu vi aí passando. É, Não sei se já foram tô acertando algumas respondidas. perguntas que tem várias aí também. Eu tava tentando ver. Vamos ver. Que bom, quer dizer que o pessoal está interessado. Tem uma pergunta do Luiz Alum. Qual foi a última vez que a IP teve mais alocada no Brasil do que no exterior? É uma boa pergunta. Eu não vou ter aqui no topo da minha cabeça. De E, novo, como a gente não tem essa visão macro top-down, a gente não fica acompanhando, putz, agora precisamos mudar para os Estados Unidos, agora precisamos mudar para o Brasil. Acaba indo empresa em empresa. É, acho que até a Carolina tá olhando aqui e está respondendo por mim, fevereiro de 2017. certo, tô vendo se eu acho mais alguma outra pergunta, que a gente já está se aproximando do final do ao vivo. Deixa eu ver. Se alguém tiver alguma pergunta que a gente não respondeu, pode mandar de novo aí, pessoal, porque as perguntas vão ficando lá para cima, né? Então, se vocês estão ali perguntando sobre corretora, acho que vocês estão em diversas plataformas, pelo menos nas principais, né? Todas. O que é Isso. bom, ele acaba ficando nas principais plataformas, né? Então, como eu gosto bastante do fundo de vocês, eu vejo que vocês estão em diversos lugares também, né? Isso. O que mais tem de pergunta? Em termos de composição do portfólio, do Lucas Rudzic, não sei se está certo. Em termos de composição do portfólio, quantas posições e qual a concentração das top positions? A gente roda em cerca de 20 posições aí, mais ou menos, na carteira. Ela oscila dependendo aí do que a gente está vendo. Como você até mencionou, né, as top 5, 6 posições são em torno de 50%. Mas acaba que a gente, pelo menos eu penso assim, posições grandes que acabam raramente passam aí de 15%, posições médias, a gente está falando aí de 5% ou 4%, e posições pequenas, que ou por preço ou porque ainda estamos conhecendo, são um pouco menores. Mas é em torno de 20 empresas, às vezes um pouco mais, um pouco menos. É. Assim, como é que vocês veem, como é que pode se beneficiar essas empresas que compõem esse portfólio? Porque eu vejo assim, claro, resumindo, que aqui daria para fazer uma live só disso e ainda faltaria tempo. Assim, de modo geral, os Estados Unidos têm salvado mais, digamos assim, injetado mais dinheiro para as pessoas, né? E, a grosso modo, assim, deixa quebrar as outras empresas. E a Europa, ela tem injetado mais dinheiro nas empresas. Não, vamos segurar as empresas, que as empresas vão segurar as pessoas. Maneiras um pouco diferentes de lidar. Como é que vocês acham que as empresas de vocês poderiam se beneficiar desses momentos, dessa maneira diferente, né, de lidar os Estados Unidos, a Europa, enfim, o que teria para comentar sobre isso? Eu acho que o jeito que a gente está enxergando esse momento é mais as tendências que as empresas estão se aproveitando, né? Então a gente mencionou várias delas aqui, eu acho que elas estão sendo aceleradas pelo momento, e não sendo salvas pelo Fed ou pelos governos, ou que queriam quebrar se não fosse isso, tá? Eu acho que isso é muito importante para a gente. Empresas que são para conseguirem chegar do outro lado, né? Primeiro precisam chegar, né? Você precisa sobreviver este momento de crise. Então, assim, como até mencionei com você antes da gente fazer a live, não fazemos nenhuma previsões macro, achamos muito difícil de fazer isso. São N variáveis, e que até os macroeconomistas têm uma taxa de acerto assim, difícil, então a gente prefere olhar ali as tendências que estão acontecendo e o que vai levar essa empresa ao próximo patamar, né? E o nosso lema pô, para como estar preparado para uma crise é sempre estar preparado para uma crise. E você está sempre preparado se você tem empresas que são preparadas e fortes, né? Um dos nossos sócios adora falar, pô, tem meus tanques de guerra na carteira. Pô, vem, joga bomba, vambora. Vamos ver. Quero ver você me derrubar. Certo. O Gabriel Neto 27, só consigo achar o IP e PG nas plataformas, porque o IP para investidor qualificado tem melhor performance? Não.
Fiquei um pouco confuso ali porque eu não consegui entender devido à taxa, não entendi muito bem. Se tu entendeu, pode comentar, senão a gente pula porque eu não entendi. Ou bota de novo a pergunta ali, por favor, Gabriel, que a gente comenta. Bom, agora a gente já está Ah, chegando para o fim da nossa. Pode falar. não, a Carolina respondeu aqui que cobram performances diferentes. Ah, tá. E Perfeito. Então já foi respondido ali. Então, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente está chegando para o fim do nosso ao vivo, que já passou rápido, vai fechar quase uma hora. Ia pedir para tu fazer as considerações finais, fazer algum comentário que ache relevante aí, e já agradecendo a participação. eu acho que o meu comentário final é mais falando que o mercado de ações não é fácil, é muito fácil você cair em armadilha. E eu acho que a IP, eu aprendi com a IP muito isso, né? E a IP aprendeu ao longo dos anos que não é simples sobreviver ao longo do tempo. E eu acho que a melhor forma disso é saber onde você está deixando o seu dinheiro. Saber que participação de empresa você está comprando, saber que sócio você está se associando, saber que gestor que você está comprando e deixando seu dinheiro. Não faça seu dever de casa, entendeu? Não faça, não simplesmente, não, escutei que alguém comprou aquela empresa. Todo mundo tem aquela história, do vizinho que ganhou 7 vezes em pouco tempo. Faça o seu próprio dever de casa, porque no final do dia quem vai se arrebentar é você. É a minha opinião. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu estou passando. Obrigada pelo convite. Espero que você esteja bem, que todo mundo que está assistindo a gente esteja bem nesse momento, que é um momento delicado, tanto pessoal quanto profissional. E se precisar de mais informação, nosso Instagram está aí. Sigam, a gente tem um Twitter também. E qualquer informação, estamos aí disponível. Comentário do Jaime Felipe, aula, Caio Jarrara, tudo que é bom acaba, parabéns pela conversa, foi uma aula, obrigado. Zero Humberto, obrigado, Karen e Carolina. Então, ó, arrebentou, Bruno Barreto, legal, obrigado ver Marcos ali, botar a mãozinha também. Então, obrigado a todo mundo que participou, agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, participar desse bate-papo, a gente está mais perto dos investidores, das investidoras, compartilhando um pouquinho do que a gente sabe, da nossa experiência, e foi muito boa a live. Vamos participar de fazer mais para frente, né? Já fica o convite, e assim que tudo voltar ao digamos, o novo normal, né? Já fica o convite para quando virem aqui para Porto Alegre já visitar o escritório, né? Já está Pô, vai aberto ser o um convite. prazer. Vai ser um prazer. Obrigada de novo. Então tá, pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Agora a live vai ficar salva. Quem quiser assistir depois, quem chegou no meio, ou quem quiser rever, é só acessar que ela vai estar disponível. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.